Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à continuação do nosso vídeo. Vamos finalizar, a nossa aula de hoje fazendo agora alguns exercícios sobre circunferência, tá? Onde eu vou mostrar para vocês algumas ideias de resolução, tá? Então são exercícios estes para praticarmos. Em primeiro lugar, determine a equação geral da circunferência que tem diâmetro AB, onde A vale 2,4 e B vale 6 menos 2. O que eu preciso para encontrar uma circunferência? Tá? Eu preciso do centro e do raio, tá certo? Um diâmetro é uma corda que liga dois pontos e que obrigatoriamente passa pelo centro, tá certo? E se você marcar aqui uma circunferência qualquer, o que vai acontecer? Se você marcar o ponto A e o ponto B, obrigatoriamente o que vai acontecer de importante? Primeiro, o centro, eu tenho raio para cá, raio para lá, tá certo? Então, isso significa que a distância do ponto AB, que é o diâmetro, é igual a 2 vezes o raio. Então, o raio pode ser calculado como a distância de A até B sobre 2. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, o centro, se eu tenho a mesma distância para um lado e para o outro, ele é ponto médio. Então, o centro, ele é igual a ponto médio entre A e B. Eu preciso achar o centro e eu preciso achar o raio. Então, antes de montar a equação, primeiro passo, como que eu vou calcular o centro? Tá? O centro, ele vai ser igual ao ponto médio de A e B. Como é que eu tiro o ponto médio? Soma e divide por 2. A gente já estudou isso lá no início do cálculo vetorial, certo? Então, o ponto A é o ponto 2, 4, o ponto B é o ponto 6 menos 2. Eu vou somá-los e dividir por 2. Somando 2 com 6 vai dar 8, 4 com menos 2 vai dar 2. Dividindo por 2, eu encontrei o meu centro, que é o ponto 4 e 1, ok? Outra coisa, como é que eu faço para calcular agora o raio? Eu já vi que o raio, ele é igual ao quê? Ele é igual à distância de A até B dividido por 2. Eu também aprendi a calcular a distância. A distância entre o ponto AB vai ser igual a 6 menos 2, 4 ao quadrado, mais 4 menos 2, que vai dar 6 ao quadrado, sobre 2, tá certo? Então isso aqui vai dar 4 ao quadrado, 16, 6 ao quadrado, 64, tá certo? Sobre 2. Isso vai dar raiz quadrada de 80 sobre 2, tá? Só que 80 é igual a 16 vezes 5. 80 é 16 vezes 5. 16 sai da raiz quadrada. A raiz quadrada de 16 é 4. 5 não sai. E na hora de dividir por 2 aqui, eu posso cortar quem está fora. Então eu posso dizer que o meu raio é 2 raiz de 5. Ok? Agora eu vou para a terceira e última etapa, que é achar a equação geral. Como é que eu acho a equação geral? Eu começo através da reduzida. Então vamos lá. A equação reduzida é x menos, cadê o centro aqui, ó? X menos 4 ao quadrado, mais o y é 1, y menos 1 ao quadrado é igual ao raio a quanto? 2 raiz de 5 ao quadrado. Vou aplicar produto notável aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Produto notável aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 2 ao quadrado vai dar 4, raiz de 5 corta ao quadrado vai dar 5, tá certo? Bom, o que eu vou ter aqui, ó? A minha equação vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 2y, 4 vezes 5 do lado de cá. Opa, desculpa aí, bati no fiozinho do carregador. 4 vezes 5 é igual a 20, certo? Aqui eu vou ter 16 mais 1, 17. 17 com menos 20
é igual a menos 3, e eu tenho a equação que eu estava procurando, tá feita aqui, tá certo? Então isso aqui é um exercício que já tem um nível de dificuldade maior, tá? Porque envolve mais de um passo para poder chegar lá e resolver. Outra coisa. Dada a circunferência x² mais y² menos 6x mais 29, determine quais pontos estão dentro e quais pontos estão fora dela, certo? Então, eu vou dar uma dica para vocês, que a gente pode fazer. Quando você substitui um ponto que está... O que um ponto ele pode estar? Se eu tiver aqui, um ponto ele pode estar dentro da circunferência, ele pode estar sobre a circunferência, ou ele pode estar fora da circunferência, ou uma coisa ou outras, tá? E aqui eu tenho o centro dela, tá? O centro também tá dentro, tá? O que a gente faz? Se você pega um ponto da circunferência e você pega as coordenadas dele, troca aqui, como ele está sobre a circunferência, o resultado da conta tem que ser igual a 0, entendeu? Outra coisa, se eu substituir um ponto que está do lado de fora aqui, ele vai estar mais afastado. O resultado disso não vai dar 0 e vai dar um número quê? Positivo, porque eu estou do lado de fora. Se eu pego um ponto que está dentro e jogo na circunferência, o resultado também não vai dar 0, mas vai dar negativo, porque eu estou lá dentro. Então, a melhor forma de você testar é sempre substituir o ponto na equação da circunferência. Então, aqui, olha só que legal, ó. Eu vou jogar o x igual a 5 e o y igual a 1 na fórmula. Então, eu vou ter o quê? 5² mais 1², menos 6 vezes 5, menos 12 vezes 1, mais 29, tá? Isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos lá. Isso aqui vai ser igual a 25, mais 1, menos 30, menos 12, mais 29, tá certo? 1 com 29 vai dar 30. Então, menos 30 corta com mais 30. 25 menos 12 é igual a 13. Como 13 é maior que 0, esse ponto é um ponto que está do lado de fora da circunferência. Ok? Moleza, né? Aqui agora, vamos testar o ponto Q, 2, 5. Vamos ver onde é que ele está. Vou jogar lá, vai ficar o quê? 2, que é o x, e 5, que é o y. 2² mais o y igual a 5, 5², menos 6 vezes 2, menos 12 vezes 5, mais 29, certo? O que vai dar aqui? Vamos lá. 2² é 4, 5² é 25. 6 vezes 2 é 12, 12 vezes 5 é 60, tá? Então eu vou ter o seguinte aqui, ó. 25 mais 4 é 29, 29 com 29 vai dar 58. Menos 12 com menos 60 vai dar menos 72. Tá? Se eu tirar 72 aqui, eu vou ter menos 14. Menos 14 é negativo. Significa que eu tenho um ponto que está do lado de dentro da circunferência. Olha que bacana. Muito fácil, né? E por último, eu vou pegar o ponto 3, 10 e substituir lá. Tá? Então vai ficar como aí? Vai ficar 3² mais 10², porque é x e y, que eu vou trocar aqui, menos 6 vezes x, 6 vezes 3, menos 12 vezes 10, 12 vezes 10, mais 29. Isso vai dar 9 mais 100, menos 18, menos 120, mais 29. Tá certo? O que vai acontecer aqui? Vamos lá. 129 com mais 8 vai dar 138. Menos 120 com 18 também é 138. Então o resultado dessa conta vai dar 0. Se deu 0, é porque ele é um ponto que está sobre a circunferência, tá? Ele é um ponto da circunferência. Ok? Muito bacana, né?
Mais um exercício aqui, olha só. Exercício 3. O ponto 3B pertence à circunferência de centro 0,3 e raio 5. Calcule o valor de B. Tá? Então, se eu conheço o centro e eu conheço o raio, eu posso montar a equação reduzida da circunferência, ou a equação geral também, se eu quiser. Mas a reduzida é suficiente, tá? Ambas são suficientes. Como é que eu faço para montar a equação reduzida? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a raio elevado ao quadrado. X menos 0 não conta, eu vou ficar com x ao quadrado aqui, e eu vou desenvolver aqui, acho que eu vou desenvolver para geral mesmo. Y ao quadrado menos o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, joga para cá, menos 25 igual a zero. Então eu consegui aqui, na verdade tem que simplificar, né? Vai dar menos 25 menos 9, vai dar menos 16 aqui. Essa é a equação geral da circunferência, tá? Só que ele diz para mim, ele diz que o ponto 3B pertence à circunferência. Se ele pertence, ele está sobre a circunferência. Se ele está sobre, se eu jogar aqui o ponto 3B, ele precisa satisfazer a equação. Tem que dar igual a zero. Então, ao jogar esse ponto aqui, o que eu vou encontrar? Vamos lá. O x vale 3 e o y vale b. Aqui vai ficar o quê? 3 ao quadrado mais b ao quadrado menos 6 vezes y, 6b, menos 16 igual a zero. Tá certo? Aqui vai ficar b ao quadrado menos 6b, tá? Aqui vai dar 9, 9 menos 16, menos 7 igual a zero. Isso cai numa equação do segundo grau, certo? Equação do segundo grau que eu posso usar Bhaskara ou soma e produto para resolver. Nesse caso, eu não estou com muita preocupação em detalhe, então aqui eu vou usar soma e produto mesmo, tá? Qual é a regra para calcular soma e produto? Eu tenho que encontrar dois números que multiplicados dão menos 7 e somados dão mais 6, que eu tenho que trocar o sinal aqui. Então, na verdade, isso é 7 e menos 1, ok? Então, o valor de B ele pode ser 7 ou menos 1. Tá? O que que significa? Por que eu tenho dois valores possíveis? Porque é o seguinte, quando eu marcar isso aqui, eu vou ter uma circunferência de raio 0,3, não, de posição 0,3 e raio 5. Então, ela vai estar aqui. Quando eu falo que o ponto 3B pertence, é porque um ponto 3B é porque o x vale 3, mas o B ele está livre. Então, se eu traçar o ponto 3B, na verdade, ele representa uma reta para gente. Uma reta vertical passando no 3. Então, essa reta ela vai ter dois pontos de encontro com a circunferência. Então, o B ele pode ser menos 1, se estiver aqui para baixo, ou ele pode ser 7, se estiver lá para cima. É por isso que eu tenho duas soluções possíveis e diferentes para o meu problema, certo? Show, muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima.